Hoje deu tudo errado, mas estamos aqui de novo com tudo sobre vistos à Austrália. Não tive a mãe de escrever aqui, ó. 2023, né, galera? É o ano da nossa vida, 2023. Mas, vivendo e aprendendo que eu tenho que escrever do lado contrário. Tem que escrever de trás para frente. Então, perdão para quem estava me esperando lá no YouTube. E depois esse vídeo aqui vai lá pro YouTube também, precisa assistir mais rápido, etc. Né? E agora eu vou chamar aqui a Gláucia Sintra da GC Migration para responder todas as suas dúvidas de visto. Deixa eu chamar ela aqui. Deixa eu chamá-la. Já tá aqui, não? Já está ou não? Cadê ela? Cadê a Gláucia? Cadê a Gláucia? Aí. Ups. Agora chegou. Coisa pra gente cobrir. E não temos tempo a perder. Então deixa a Gláucia entrar. Cadê? Já entrou? Cadê o seu, Gláucia? Não me deixe só. Não me deixe. Mandei o convite. É só você aceitar. Só você aceitar o convite. Nós temos prazo para acabar a live, galera. Nós temos que matar aqui os assuntos em 30 minutos. Então já vai deixando a sua pergunta que a gente vai responder. Foi ou não foi? Glaucia, você também pode me chamar. Me chama aqui para dividir a tela que eu te aceito. Pode ser também. Hoje tá que tá, hein? A chuva me derrubou hoje. A chuva me derrubou-se. E detalhe, galera. Vamos ver. Vai ter que dar, né? Vai ter que dar. Vou chamar mais uma vez aqui. Glaucio, te chamei de novo. Te chamei de novo. Ah, agora foi. Nada, né? Não, foi. Oi, vocês me escutam? Escuto. Ah, rapaz. Espera aí. Só tá com a câmera invertida. Tá mesmo. Ah, Oi, mas agora hoje tá foi. difícil. Yes. Tudo bom? E aí, beleza? Tudo certo, conseguimos. Isso. Eu vou... Diga. Diga. Pode falar. Não, eu ouvi você falando sobre as 7h30, eu consigo até umas 7h40 dar uma esticadinha, porque o meu cliente também pediu para atrasar, então deu tudo certo. Então, ótimo. Então deu tudo certo. Beleza. Então, galera, já acelera aí. Quem tiver dúvidas sobre visto, já manda aí que nós vamos matar no peito, cabecear pro gol. Antes das 7h30, nós temos que já estar nos finalmente. E valeu pela presença aqui, viu, Glaucia? Sempre um prazer. Obrigada a você. É sempre um prazer. É o entretenimento do dia. Isso, também acho. E para quem não sabe, a gente fez a parte 1 dessa live. A gente fez. Eu estava até assistindo agora para a gente saber o fio da meada que a gente estava. A gente explorou. Eu anotei aqui, ó. Tipos de visto, tá? Principalmente a caminhada inicial dos brasileiros aqui na Austrália, com relação a visto de turista, às vezes, né? Visto de estudante. Quais são os caminhos para você chegar? Eu vou deixar o link. Quem quiser o link desse vídeo, eu vou mandar pelo direct, que vai ter todo esse feijão com arroz que a gente fez. E a gente parou-se quando a gente estava assim, ó. Vou dar um resumo aqui da vida, de uma vida possível de alguém aqui na Austrália. Veio com visto de estudante, né? Depois começou um curso técnico de 2 anos. Sim. Aplicou para o Graduate Visa. E aí parou.
E aí que a gente parou. Qual que é agora? Esse caminho é meio comum, talvez, né? É, Agora, é nesse ponto que a gente está aqui hoje, agora, abrem várias possibilidades que a gente vai tentar explorar elas aqui, não é? isso. Vamos lá. E aí, Você quem quiser prefere... saber mais sobre esse início, vai ter que assistir um outro vídeo, porque senão não vai dar tempo da gente correr tudo aqui, beleza? É só me É, mandar um direct que eu te mando o link para você assistir. E quem tiver dúvida, pode ir mandando aqui. E se você tem algum amigo ou amiga que tem dúvida sobre visto, que é todo mundo, né? Pode escolher qualquer um do seu Instagram e divulgar para ele. Manda um aviãozinho aí. Pode ser qualquer um que com certeza tem dúvida, porque os trem mudam, né, Gauss? trem muda toda hora. E trem vai mudar muito em julho, você nem sabe. Ixi, então vamos lá. Já manda aí. Já manda aí. Eita. Ixi, eu nem sei se eu consigo falar o que, que vai mudar, porque a gente não tem ainda a certeza, né? A gente, na verdade, fica sabendo um dia antes, como todo mundo. Eles acham que a gente tem o poder da bola de cristal, mas infelizmente não tem, né? Então, assim, são rumores, né, grandes de que muita coisa vai mudar mesmo em julho. Eles estão tentando facilitar de alguma forma, não facilitar a vida do imigrante, mas facilitar para que a economia volte a rodar, né? Então, o problema de falta de funcionários, né, em empregos, para reduzir, já reduziu bastante, eu acho, mas ainda tem muita gente entrando que acabou de entrar na Austrália, ainda não tem inglês, ainda não tem experiência, ainda não tem experiência de Austrália mesmo, né? Que às vezes demora uns 6 meses para entrar mesmo, para chegar na Austrália, pisar no chão. Então, a gente ainda está sofrendo bastante com falta de gente para trabalhar, principalmente na indústria de saúde, viu? Então, todas as mudanças que eles estão tentando fazer, que vai acontecer em julho, é, é para isso, é para resolver a questão da economia do país mesmo, para voltar ao normal. Pois é. E aí o que eu gosto de falar é o seguinte: não podemos deixar esse gancho para trás, né? Da urgência, né? De você aproveitar e surfar na onda quando ela está na alta, né? O que eu gosto de falar? Hoje, tem tido, né? Nos últimos 2, 3 anos, tem tido bastante flexibilização do governo. Não estou defendendo o governo, não estou apoiando ninguém, eu sou super neutro, mas a mensagem é que eles estão precisando. Eles estão na corda bamba, eles abrem a torneira, né? Não quer dizer que É. eles são bonzinhos. É porque Hum, né? Eles não falam assim, vamos cuidar dos brasileiros, toma aqui, vai nadar, né? né? Eles não fazem isso. E aí, quando começar a fechar a torneira também, a gente não vai poder achar que eles são mal, pessoas más, né? Porque não tá precisando, eles fecham a torneira. É questão de precisar ou não precisar, É, né? E aí, para é, quem tá surfando nessa onda, igual você já falou, nem você sabe com muita é. antecedência assim, o que vai rolar. Eles simplesmente abrem e fecham. Abre e fecha. Quando abriu, quando fechou, fechou, né? Hum. Então tem que estar pronto, né? Exato. Que é a nossa É, maior bandeira, né? De tentar agilizar o máximo, principalmente para a galera que estiver no Brasil, né? Que é é, o melhor momento para você se planejar é quando você está no Brasil. E para a é. galera que está aqui, começar o quanto antes, né? É. Eu sempre falo, hoje eu tive algumas consultas, né? E eu vejo a ansiedade, e é super normal, viu? Essa ansiedade de que, meu Deus, está acontecendo, então me fala quais são os lugares para onde eu posso ir. E é importante você ter essa visão total, geral, de como funciona o sistema, porque o sistema, no geral, ele não vai mudar muito. Vai continuar tendo o programa de Skilled Migration, vai continuar tendo sponsor, ele vai ser lapidado, só isso, né? Para atender as necessidades atuais. Só que, se você ainda não está lá, então é bom você ter entendimento geral de todo visto, só que não adianta você se apegar ao final da jornada. Você tem que segurar a ansiedade, baixar e falar, não, o que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso do inglês. E o inglês, infelizmente, muita gente banaliza ele e fala, é só inglês.
tá tudo certo. Não, é a primeira coisa que você tem que fazer para tirar da frente, porque não é que tá tudo certo. Você não vai conseguir na primeira, provavelmente, você vai conseguir na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. É muito esforço. E o Skills Assessment, né? Então, de novo, falando a mesma coisa. Se você tem que voltar para ver quando que você vai estar pronto. Porque, veja, se você estiver pronto antes do ano fiscal terminar, você consegue surfar essa onda aí do ano fiscal 2022, 2023. Se o seu Skills Assessment só ficar pronto depois, você dançou, você não sabe o que vai acontecer. Então tem que esperar, para tudo, agora eu estou pronto, agora eu paro, espero todos os anúncios e vejo para onde eu vou. Pois é. E é isso que tem que fazer. E não é nada, não é nada. O final do ano fiscal tá chegando, né? Chegando mais rápido do que parece, né? A gente tá Nossa, começando o da 2023, já estamos no meio de abril. é. Meio de abril já, gente, já quase acabou. Abril, maio, junho, acabou. 2 meses. 2 meses e meio, né? Então, assim, então não pode deixar para última hora. E detalhe, o que eu gosto de falar, que eu gosto de reforçar mesmo, é que tanto o Skill Assessment, quanto toda a documentação para você tirar o visto, e quanto a prova de inglês, não tem vantagem nenhuma de você deixar para depois. É, é. Você não tem lucro nenhum, sabe quando for assim, ó, quanto mais você deixar para depois, mais barato você vai pagar. Não tem isso. Hum, Ou quanto é. mais ficar em cima da hora, mais chance você tem de passar. Não tem disso. Não Não tem benefício. tem isso. Não tem porquê, né? Deixar É, para última hora, né? é. Então é a E outra coisa sacanagem da também. galera geral, hein? Bem isso mesmo. E eu acho que também, assim, por exemplo, tem o VetaSess, que faz o Skills Assessment de várias ocupações, né? Tem o Engineers Australia e tal, que pede o inglês, mas o VetaSess não pede o inglês. Então, você pode ir estudando para a prova e ir aplicando para o VetaSess. O VetaSess está demorando 4 meses para te retornar. E aí, eles falam, tem Priority Processing. Tem 55 Priority Processings, então é para você ser atendido em 14 dias ao invés de 4 meses. 55 para o mundo inteiro por dia. 55 acaba em 2 minutos. Eles abrem a porta, eles estavam abrindo a porta à meia-noite. Ficava todo mundo zumbi lá à meia-noite para apertar o botão às 11h59. Aí agora eles mudaram para as 9 horas da manhã. Da 9h02 já não tem mais. Eu estou tentando aplicar de duas clientes aqui, o Priority Processing não tem. 9 horas da manhã acaba, 9h02 acaba. Então, você tem que estar dentro mesmo, você tem que fazer os dois juntos, as duas coisas juntas, Skills Assessment e VetaSess. É isso aí. Mas aí tem um monte de pergunta aí, né, já? Já É isso tem? que eu estou vendo aqui. Então Eu acho que tem, não? vamos ver. A galera entrando, eu acho. Ah, tá. Deixa eu ver. Galera, quem tiver pergunta, pode ir mandando aí, viu? Nós estamos abrindo no YouTube. Pois é, deu um pau hoje geral, deu um pane no sistema. Depois eu vou consertar isso, que também vai para o YouTube. E quem estiver vendo no YouTube, a parte 1 tá na descrição do vídeo aqui, tá? Beleza. Então, quem tiver pergunta, pode ir mandando. Se você tiver alguém que você saiba que tem dúvida no visto, manda para ele, para aparecer aqui com a gente. Agora, depois da parte 1, a gente chegou até a aplicação do Graduate Visa. Agora imagina eu, Bernardo, estudei aqui na Austrália há 2 anos, consegui mudar de profissão, né? Chefe, alguma coisa. Já apliquei o meu visto, né? Já fiz a prova de inglês, já fiz meu Skill Assessment, já apliquei para o meu Graduate Visa. Vamos supor que ele já foi até emitido. Sim. Então, eu tenho 2 anos de trabalho integral, né? Qual que seria ou se você quisesse fazer um caminho primeiro, ou depois você dá uma geral, quais são os caminhos? Eu já vi que você fala de rota para residência, né? A rota para permanência, né? Rota para permanência. Isso. Que é o pathway, né? A tradução. Isso. É a rota. Exato. Então, aí a gente tem 2 caminhos, né? Quando você está no 485, o que eu sempre falo é bem simples o caminho do 485. Você tem 2 anos pela sua frente. Então, hoje você recebeu o seu Granted Visa, né? No Temporary Graduate Visa lá, 485.
por 2 anos. Você sabe que você tem, então, agora você já fez o inglês, que você precisou do inglês para passar no 485. Se você ainda não conseguiu a nota que você gostaria do inglês no 485, porque às vezes você não tirou 6 em todas as bandas, né? No 50 em todas as bandas. Então, aí você vai correr atrás do tempo. Então, isso é uma coisa que você tem que colocar na agenda. Já coloca lá no calendário de você fazer uma prova daqui a um mês, vai fazer outra, até você conseguir. E você tem que fazer o seu Skills Assessment. Ah, mas tem que ter Skills Assessment para todos os vistos? Praticamente, gente. Vamos entender que sim, primeiro. Primeiro a gente entende que sim. Porque se você tem uma ocupação que está na lista principal, é possível que você consiga um sponsor. O sponsor, ele é muito bom se você tem uma empresa muito boa. Né? Se você tem uma empresa que é pequena, que vai te arrancar o couro um pouquinho, ou muito, né? Que é o caso, não é uma opção boa. Porque a gente não pode vender a alma por causa de um visto, né? Tudo tem um preço, né? Então, Exato. O que eu lembro para minha vida, quando eu estava aqui na Austrália numa situação não muito ruim, eu botava na minha cabeça aqui, eu não atravessei o mundo, larguei minha família, larguei um monte de coisa no Brasil para ter uma vida pior aqui, não. é, Né? é, Você tá é. Ser errado. abusado, né? A gente tem, É, a gente tem que bater o pé às vezes, né? Que a sim, gente é muito batalhador, né? A gente já é. passou muita coisa no Brasil, a gente não veio aqui para passar coisa pior do que a gente já passou no Brasil, né? E tem gente que passa, né, Pois Bernardo? Tem é, muita gente que passa. isso. E vou te falar, rapaz, é uma fine line, né? Porque qual que é o momento que você fala assim, não, mas peraí, eu preciso também passar um pouco de perrengue também, não vou viver que nem rei. Não é nem de um lado nem de outro, né? É um Isso. balanço aí que você É um tem que pouco achar. subjetivo, mas a gente sabe, né? A gente sabe que a gente não é Ah, uma eu acho massa. Eu também. trabalhei em obra, eu trabalhei de garçom, eu trabalhei de um monte de coisa aqui, É, passeando com cachorro, né? Só que tudo é, tem limite, né? isso, Não é acho assim, também. É. descascador de batata e você cala a boca aí e vai descascar batata. Não é assim também não, né? É, Agora, uma coisa que exato. eu estava assistindo a nossa live antiga, que você falou, que eu acho que vale a É. pena reforçar. Principalmente essa questão do sponsor. Se você tem o skill assessment e você não está gostando do seu sponsor, você consegue sair, né? Então, É vamos lá nas opções, possível. então. Acho que essa é a Isso. hora das opções. Então, vamos lá. Aí tá, você tá no 485, você conseguiu o seu visto, você tem 2 anos pela frente. Você vai começar a estudar para o inglês para você tirar sua nota, você vai fazer o seu Skills Assessment. Você vai colocar o seu Expression of Interest, sendo a parte do ano que estiver, sendo onde você estiver. Aí você tem que analisar quais são os requerimentos do estado onde você se encontra e se você consegue atender aqueles requerimentos, né? Eu consigo trabalhar como economista, por exemplo, eu tenho um Skills Assessment de economista, eu consigo trabalhar como economista para eu ser convidado pelo estado de Queensland, porque você tem que trabalhar na sua área. Não consigo. Tá, então eu vou para um estado onde não pede que eu trabalhe como economista. É isso que você tem que fazer. Então, essas avaliações, tá? Aí tem um lado, que é uma rota, que são os 3 vistos primos, né? Que eu chamo 189, 190 e o 491, os primos. O primo mais safado é o provisório, mas que é bom, viu? Ele também é bem bom. E você deixa lá, porque você tem que. You have to be in it to win it, né? Então você tem que estar no game para te chamarem. Então, pronto, você já fez a sua parte. Agora é a parte do governo, deixa com o universo para te chamar. Isso. E só para Ao explicar mesmo aqui, tempo, rapidinho, você falou expression of interest. É isso. basicamente uma aplicação que você mostra para o governo que você está apto a ser chamado, né? Igual você falou, você está na piscina, você Isso. mergulhou lá, você está É, no jeito para ser pescado, né? é isso aí. É Você isso gosta das mesmo. analogias, né? Eu gosto. É o entretenimento do dia, te falo. Bom, Isso. aí tá, você tá lá no game para ser chamado. Enquanto isso, você vai analisando o seu tempo.
Então tá, eu já tive o meu 485 aprovado faz um ano, nada de me chamarem ainda, tá meio estranha a situação, nada mudou. Tô aqui num emprego. Eu posso analisar se o emprego é bom, se ele vai me explorar, se ele quer me dar o sponsor, porque eu já tenho tudo na mão. Eu tenho tudo na mão. Se eu tiver a ocupação na lista principal, porque aí não precisa de skills assessment, ou se eu tiver uma ocupação na short term list, porque aí eu vou precisar do skills assessment, porque é um outro visto de sponsor, é o 494, tá? Aí sim, eu chego na resposta da sua pergunta lá. Se eu for sponsor, eu decidi então que, Cláudia, não vamos chamar, eu, na verdade, não quero mais passar por estresse de ficar, né, na máquina lá do cassino para ver se cai moedinha. Então, eu vou aceitar o sponsor. Eu aceitei o sponsor 494, porque a minha ocupação é Marketing Specialist, e ela está na lista short term, né? Aí é a resposta da sua pergunta. Se eu, depois de um ano que eu tiver com esse empregador, quiser mudar de emprego, eu posso. Eu só carrego aquele sponsor para um novo empregador e o bom do 494 é que continua a contar esse seu tempo que você tá. Ele não para. Obviamente tem esse tempinho de transferência de um emprego para o outro que para, né? Uhum. Mas quando for aprovado de novo no novo empregador, continua. São os 3 anos. Melhor ainda, depois desses 3 anos concluído, você não precisa do empregador para te nominar de novo para você pegar a sua permanência. É um visto independente, chama 191. Você vai lá e prova, olha, trabalhei 3 anos como marketing specialist dentro de um sponsor, tô apto, pode me dar aí o green card, né? A minha cidadania. Por isso o 494 é bem bom. O 482, que é um outro tipo de sponsor, para aqueles que têm a ocupação na lista principal. Eu sou chefe de cozinha, então você pode ter o 482. Não precisa de skills assessment se você tiver estudado aqui na Austrália. Eu preciso de experiência, só isso. Esse não, se você transferir o seu sponsor para uma outra empresa, começa a contar tudo de novo. E esse não precisa de skills assessment, né? Mas Entendi. essas Você fala são as duas começar a contar coisas. de novo os 3 anos que você tem que ficar dentro do sponsor, para depois se Isso, tornar livre. isso, Entendi. para aí pegar a carta de alforria. Então, aí, assim, essas são as duas vias mais comuns. Pode acontecer de eles não te chamarem e você não ter um emprego legal que vai te sponsorar. Então, o que eu vou fazer, né? Aí, se isso não acontecer, Então, vai só ter para que ter um resumir, outro visto. isso, Uhum. só para resumir aqui, ó, rapidinho. Depois do 485, você falou que tinha dois caminhos, né? E os dois precisam do inglês e do skill assessment. Um seria o caminho do sponsor, se, igual você falou, se tiver no emprego legal, você está achando que tem futuro e tal, você ficar na empresa 3 anos. E o outro é você entrar nos três primos lá, que é ser chamado pelo governo. Isso, Beleza, entendi. exato. E você Ficou pode claro. fazer os dois ao mesmo tempo. Isso aqui é o legal. Você deixa lá o seu negócio para você ser chamado, e enquanto isso você decide, você entra. Aí você entrou no sponsor. Depois de um ano, me chamaram. E agora? Vai, aceita. Se é o 494, tem certo, só alguns você pode aceitar, né? O 482 eu acho que também. Mas você pode aceitar o convite e Isso. ao invés de você continuar o sponsor e pegar a sua residência permanente através da continuação, né? Que é o 191 ou o 186, você vai pegar pelo convite. Ok, Isso. Inclusive, pode isso fazer aconteceu isso. com meu primo. Ele morava em Brisbane. Ó, pra você ver como é que o mercado está aquecido. Ele morava em Brisbane. E uma empresa, ele é engenheiro mecânico. Uma empresa chamou ele para fazer uma entrevista lá em Perth. Cruzou Nossa, a Austrália. 5 horas de avião. A empresa uau. pagou o voo dele para fazer entrevista. E aí ele voltou para Brisbane, esperou o resultado da entrevista, ele ganhou o emprego com o sponsor. E aí Nossa. ele já voou para Perth, já com emprego na área de engenharia mecânica, já com a documentação de sponsor no gatilho, já assim, vou te patrocinar, vou te dar o sponsor. Foi, Nossa, beleza, não que sei legal. quanto tempo depois, ele recebeu o convite do governo. Uhum.
E aí, como ele gostou da empresa, ele não mudou. Mas nessa hora que ele poderia, se ele não tivesse gostando, né? Que você falou. Né? Porque ele já estava lisinho, estava com tudo no jeito. Ele fez a aula comigo do PTI, né? Passou, tirou nota boa. Já tinha feito o skill assessment dele da experiência e da graduação no Brasil. Pôde ter a benção dessa frase que eu até arrepio às vezes. Poder de escolher. Poder de escolher. Né? É, é Muito tudo na poderoso. vida, né? É, também acho. Né? Também acho. Quanto tempo ele ficou aqui? Há quanto tempo? Quando que ele chegou? Ele chegou em 2017. Ah, faz tempo. Então faz um Porque tem tempinho. umas almas rápidas, né? Eu vejo que chega aqui já pronto, com o skills assessment na mão, já com inglês, já é chamado e pronto. Eu. Você, É, é, e exato, por isso tá aí, né? coincidentemente ou não, eu consegui o visto depois que eu pisei aqui na Austrália 11 meses. Jesus é muito rápido. Muito rápido. Menos de um ano eu estava com o visto emitido. Não é nem submetido, não. É emitido na minha mão lá. 189. Bernardo, parabéns. Ah, orgulho da mãe, né? É, É um orgulho mesmo, que bom. Eu acho que tem que fazer isso. Mais gente, né? Tem que fazer isso. exatamente. Que legal. Exatamente. É por isso que a gente está aqui, né? Por isso que a É, gente está aqui. é. Mas Então e. é isso. Aí tá, aí, putz, Klaus, não conseguiu o sponsor, pode acontecer, né? E também não fui chamado. O que que eu faço? Aí você vai precisar de um outro visto de estudante, é, ou de um milagre, né? Digamos assim, que vai acontecer no Departamento de Imigração, como o Covid Visa é um belo de um milagre, né? Que muita gente está utilizando. E Agora, ainda vai dá ter para muita utilizar. mudança. Dá para utilizar, que eu achei que fosse acabar em dezembro, já saí avisando todo mundo, gente, olha, aplica. Mas olha, não foi por mal, não, viu? Foi realmente que eu achei que fosse acabar. Mas não vai acabar. Eles vão utilizar esse visto para ajudar a economia a rodar. Então, eu não sei se você viu isso, ainda está meio nublada a informação sobre a extensão do 485, do Graduate Visa, para quem fez bacharel, né? Para quem fez faculdade ou mestrado. Higher Education, eles chamam. Que vai ter uma extensão a partir de julho Entende? para certas universidades, né? Não é todas as ocupações e universidades, não. Mas eles falam que se o teu visto 485 está vencendo antes de julho, ou seja, você não vai pegar essa mudança, você aplica para o 408, mas só se você tiver feito um Higher Education. Entendi. E o 408 vai te dar 2 anos ao invés de um ano só. Já Deu é para bem melhor, né? entender isso? Deu É. mais ou menos, mas repete aí. Repete aí que eu dei uma Então, boiada. você dormiu um pouquinho, né? É, Vamos lá. O 408, o 408 é o Covid Visa, ele dá 12 meses, certo? certo. Mas para aqueles que têm o 485 de Higher Education, ou seja, que já tem 3 anos de 485 Graduate Visa, se ele está vencendo antes de julho e não vai pegar as mudanças que vão acontecer em julho, eles podem aplicar para o 408. Você acorda aí, senão você dorme de Não, eu novo. tava anotando aqui. Eu tava anotando aqui. Ah, entendi. Eles vão poder aplicar para o 408 e ganhar 2 anos. Entendi. Entendi. Então, Ou seja, teoricamente, quando estava esgotando os 2 anos de Graduate Visa, ainda tem uma chance de estender por mais 2 anos com outro visto, com o visto do Covid, que é o 408. é que são 3 anos para quem faz Higher Ah, Education, né? isso. Para quem faz mestrado são 3 anos. Então você ganha 5 anos ao invés de 3 anos. Olha que maravilha. A Maravilha. ideia deles é deixar todo mundo forever aí num 485 Graduate Visa. Por quê? O Nós que não estamos é não. nós estamos girando a economia, né? Eles não podem abrir mão da É, gente, né? exato. É uma Agora só uma forma, né? pergunta. Isso, agora só uma pergunta. Tem alguma desvantagem de entrar para o visto do Covid? Porque eu já Nenhuma. conversei com algumas alunas e elas ficam assim, Bernardo, eu não sei se eu entro no Covid. Eu falei assim, se você pode entrar, entra. Não, é não. Jesus, gente, mas quem que foi que espalhou esse rumor? Eu não sei. Quem que E, foi? e tá na boca do povo, né? Tá na boca do povo. E ai, é porque depois não pode aplicar para mais nenhum visto. Balela.
Mito ou verdade, né? Vamos fazer É, aí um isso. mito ou verdade. Eu posso aplicar. Ih, não vou poder aplicar para mais nenhum visto. Mito. Entendi. E não posso mais aplicar para. Eu tenho que sair do país. Já ouvi isso. Eu vou ter que sair do país. Mito. Eu não vou poder mais voltar para visto de estudante. Mito. Que mais que eu ouvi, gente? Tem uma muito interessante. Se a minha família tá lá fora, só posso aplicar para mim. Mito. Você pode aplicar para sua família entrar no seu 408, sim. É, tá vendo? Entendeu? É, eles criaram isso para ajudar, né? Talvez esse tanto de mito vem da ideia de que um vídeo de Covid seria para quem está passando dificuldade. Ninguém quer mostrar que está passando dificuldade, talvez. Né? Sei Eu lá. acho que talvez agências educacionais tenham criado o mito porque eles estão quebrando, né? Hum, E eu fico triste também, mas o que vai fazer, né? Porque, na verdade, eles não estão vendendo visto no curso, né? entendi. E, e é outra coisa, viu, Bernardo? O 408, ele é muito bom, mas se você só tem que esperar alguma coisa, porque se você tem que criar uma rota, ele é o terrível. Ele vai te dar mais um ano para você ficar sem fazer nada. E para que você quer fazer isso aqui? Ficar sem fazer nada e não alcançar o seu objetivo por mais um Pois é, ano, né? muito valioso um ano aqui na Austrália, Uhum. né? Então não é bom para todo mundo, não. Entendi. É. Mas acho que ficou bem, acho que ficou completo. E agora vamos partir para perguntas e respostas. Galera, Então quem vamos. tiver pergunta aí, manda a sua situação, que nós vamos responder cada uma. Eu já tenho uma aqui que eu recebi esses dias aqui no meu Instagram. Eita, Eu não então soube vamos. responder, eu vou mandar para a Glaucia, que ela me ajuda. A menina Diga. mandou assim para mim: Bernardo, eu tive meu visto negado em 2018. É. Tem algum problema daqui para frente de eu aplicar para um novo visto ou alguma coisa assim? E aí Hum. eu adiantei para ela que assim, eu não acredito, eu queria saber a sua opinião, né? Mas eu não acredito que tem meio que um carimbo para vitalício, né? Você teve visto negado uma vez e agora você vai ser penalizado para toda a sua vida, né? Mas eu queria ser a sua opinião. Então, tem, viu? Vou te Tem? falar. Tem um Sério? carimbo vitalício. Jura? O carimbo vitalício se chama Section 48, seção 48. Quando você tem um visto negado na Austrália, você entra para essa seção, para esse grupo, esse time de pessoas que tiveram visto negado. E até antes da pandemia, você não podia aplicar para quase nenhum outro visto, a não ser visto de casamento, que é o Partner Visa, em certas situações, se você conseguisse provar certas coisas, e visto de proteção, se você viesse de um país que fosse elegível, né? Teve pandemia, eles abriram. Então, aí eles abriram para dois vistos. Três vistos, perdão. Dois vistos. Três vistos. Que você pode aplicar mesmo tendo tido um visto negado, mas só esses três. Hum, Então, aí vale a pena que se você teve o visto negado, pelo jeito, como é 2018, ela já apelou e já ganhou e já tem o visto de novo, né? A Section 48, ela na verdade, ela fica dormindo embaixo. Então, se por um acaso algum dia você vir a não ter mais visto, porque esqueceu da data que passou o seu visto de estudante, e aí esqueceu da data de expiração, ele volta, a entendi. Section 48. Mas se você sempre aplicar bonitinho, aí tudo bem, não tem problema. Agora, se você está com o visto negado agora, e está no apelo, por exemplo, aí você tem que aplicar para um desses três vistos, que um é o sponsor, que é o 494, e os outros dois são é, dos primos, né? Do Skilled Migration Program, que é o Entendi. 491 e o 190. Entendi. Você pode aplicar ainda para esses, Entendi. mesmo Então, tendo visto negado. isso. Então, é mensagem geral aqui, né, galera? Que inclusive eu falo por mim também. Não dá para falar, não dá para fazer nada de errado, né? Que às vezes você dá uma esquivada aí, você tem uma vacila numa data e tal, às vezes não tem perdão, né?
Então vamos manter. E eu É. falo isso, só contar uma história rapidinho. Eu falo isso porque eu já fiquei ilegal lá nos Estados Unidos. Eita, Quando eu, você já quando eu era, contou isso. já É contei, né? verdade. Já Eu contou. era jovem, imaturo, não sabia o que eu fazia, né? Fiquei lá ilegal. E aí quando eu fui aplicar para cidadania aqui na Austrália, ele me perguntou, você já ficou ilegal em algum país? E você falou o quê? Eu Não. falei assim, não é possível que eles vão rastrear isso há 15 anos atrás. Não é possível. Você fica com a pulguinha, né? Eu marquei que não. Eu marco Mas que eu não. É falo com 10 você, anos já caduca, né? fiquei com dor de barriga. Sacanagem, né? Mas deu tudo certo. É, você pode dar o azar, né? Pois é. Deles Mas eu tô rastrearem. falando para mim também, né? Não podemos fazer nada de errado, né? É. Então vamos ler umas. E outra Vamos ler umas coisa, nada de errado e fica de olho na data de vencimento, porque eu peguei 2 clientes essa semana que achavam que o visto vencia uma data e na hora que eu fui ver a outra. Então fica de olho no seu visto, porque é só você que tem o poder do seu visto, você que tem que saber quando é que ele vence. E às vezes você perde a data, né, numa exato. dessa. Às vezes pega um ano, né? Demora a acabar, né? E aí, se você É. falar que esqueceu, ninguém vai acreditar em você, né? Ninguém vai Pois perdoar. não, Amaral manda aqui, diga. ó. Hoje tem 9 dias que cheguei na Austrália, mas já quero estar por dentro das coisas que estão acontecendo. Isso aí, tá fazendo certinho, né? Não Tá temos tempo a fazendo. perder, né? É isso aí. Leandro mandou aqui, ó. É possível aplicar Sponsor Visa estando no Work Holiday Visa? Sim, com certeza. O Working Holiday Visa, ele te dá tem uma condição, né? De que você pode trabalhar para o mesmo empregador, ou seja, o mesmo ABN, né? Por 6 meses. Se você consegue, por exemplo, vamos supor que você está trabalhando para esse empregador há 2, 3 meses, vai? Ele fala, eu quero te dar o sponsor. Ah, beleza. Aí demora mais 2 meses para aplicar o visto, ou seja, você tem 5 meses já. O visto ele demora 2 meses para aplicar, para aprovar. Então, você passou dos 6 meses, você tem que colocar um pedido de extensão desses 6 meses, mas é possível sim. Entendi. Inclusive, é recomendável, né? Igual a gente falou, para você ter vários planos em andamento. Se um Sim, der errado, você vai para o outro, né? exato, Melhor coisa na vida é ter o plano A, B e C, né? Que É, aí você está resguardado. isso A mesmo. Ju Mota. Sou engenheira mecânica e trabalho na área. Minha sobrinha Hum, mora aí há mais de 10 anos e é cidadã. Quero hum. aplicar para trabalho e não sei qual deles eu aplico. Esse processo é demorado? Estou no Brasil. Eu tenho recebido bastante mensagem dessa, como que eu aplico um visto para ir trabalhar na Austrália. Gente, o visto é o contrário. É o empregador, é a empresa que tem que pagar praticamente para você entrar na Austrália para trabalhar para eles. Então, para você ter um visto de trabalho, você tem que já ter um emprego que já queira você e que já saiba do visto. Então, é mais difícil, né? A não ser que você tenha, assim, uma ocupação, software engineer, por exemplo, né? É bem específica, dá para você fazer a entrevista online, não vai te prejudicar, né? O empregador vai conseguir entender tudo que você já sabe. Aí eu acho que é mais fácil, mas se é na parte administrativa, né, publicidade, mais difícil deles te contratarem ainda estando no Brasil, né? Mas aqui, só rapidinho, só dois caminhos que eu pensei aqui. A sobrinha dela, a sobrinha dela é cidadã, ela consegue patrocinar elas? Porque tem um negócio de trazer familiar, né? Mas tia não conta, então, né? É pai, mãe e irmão. Não, tem assim, a sobrinha, ela consegue trazer a mãe e o pai. O irmão não. Não, irmão não? Não. Achava que dá. É como visto de parents mesmo, né? O visto de pais. Entendi. Agora, existe uma coisa que é o 491, que é um dos primos lá, né? Uhum. Uma das faixas dele é o Family Invitation, né? O Family, sei lá como é que chama,
Family Invitation. Ou seja, um ente da família é que vai te convidar e não o Estado, né? Ou seja, o Estado vai te convidar porque você tem um ente da família cidadão numa área regional. Mas você ainda tem que passar por toda a pontuação. Entendi. Você tem que passar pelo Skills Assessment, pelo inglês. A única diferença é que quem vai te convidar é o Estado, por causa de um ente familiar. E outra, você tem que ter uma ocupação na lista principal. As ocupações na short term não tem direito a essa faixa. Então, não tem muita vantagem, entendeu? Entendi. Mas a engenharia mecânica está na lista principal, não está não? Sim. Ah, ela é engenheira, né? É verdade. Engenharia mecânica. E aí, ó, eu ia falar com ela, ó, me manda uma mensagem, tá, Ju? Que eu vou te mandar indicação de pessoas para te ajudar com relação a essa coisa de procurar emprego na área. Tem um negócio de LinkedIn, tem currículo, tem coisinhas que a gente tem que pegar específico aqui da Austrália que dá muita diferença. Eu tô vendo muita gente tendo resultado, né? Sim. E a segunda coisa que você pode fazer é igual eu fiz, igual a gente estava falando aqui, né, negócio no início. Você pode validar seu diploma, fazer a prova de inglês todo o Brasil, igual eu fiz. Eu fiz prova de inglês, fiz meu skills assessment no Brasil. Que aí você já chega aqui muito mais preparado, ou você pode até vir já com visto permanente. Sim. Ou com visto de Pode ser trabalho, convidado. né? Sim. Qual a idade dela, né? Qual será a idade Boa. da Ju? Manda aí, Ju, qual é a sua idade? Que a gente vai tentar te explorar aqui mais. Porque dependendo da idade, aí não tem essa opção, né? Isso. A Lu Dias. Glaucia, o que faz parte da sua consultoria? Vende seu peixe aí, Glaucia. Qual que é a sua especialidade? Rapaz, eu sempre falo, a consultoria, ela tem o intuito de ver quais são as suas opções, de rastrear, de abrir estratégias para que você siga o mapa. É traçar o mapa dos próximos 3 anos, geralmente eu falo, né? Que é o tempo que você vai demorar para passar no Skills Assessment, passar no inglês, né? Pegar um visto que vai te dar um tempo de trabalho. Pode ser que demore bem menos, mas pode ser que demore os 3 anos. E a consulta é para isso. Quando tem gente que me liga e fala assim, olha, eu já sei que eu já passei por agente de imigração, 300, eu já sei que eu sou elegível porque eu tenho isso, 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 eu já tenho Skills Assessment, eu já tenho tudo isso, ou seja, eu não preciso saber das minhas opções, eu já sei, eu só quero que você converse com o meu empregador porque ele quer me dar um sponsor. Isso não é uma consulta, né? Isso é você me passar um e-mail e eu entrar em contato com o seu empregador para eu explicar para ele o que é o sponsor. Não é necessário você fazer uma consulta. Agora, se você quiser saber quais são as outras opções que você tem, além dessa, muitas vezes você realmente precisa de uma hora e pouco, para você entender qual que é o sistema da Austrália. Não adianta a gente trocar e-mail que vai te confundir ainda mais. Então, é por isso a consulta, né? Entendi. Então, de novo, gente, se você chegou a 9 dias, se você chegou a 2 meses, não sei se é o momento exato de você fazer uma consulta, porque você precisa de inglês. Ponto. Ah, mas eu quero ver se eu faço o Skills Assessment. Tá, aí você pode fazer o seu Skills Assessment, mas você ainda precisa de inglês. Então, se você chegou com o seu inglês básico, não adianta você fazer uma consulta. Você tem que ralar mesmo no seu inglês, você chegar a ele com o Bernardo lá num 50, e aí você fazer o Skills Assessment. Mas a consulta é isso, gente. E aí eu mando um resuminho, às vezes demora, porque o resumo demora, né, para eu mandar um e-mail para a pessoa com explicações, com cotação sobre o visto que a gente discutiu. Às vezes eu coloco passo a passo mesmo. Olha, primeira coisa que você vai fazer é estudar para inglês. Segunda coisa é marcar a prova. Terceira coisa é entrar em contato com o VetaCess. Aí você decide se você quer fazer sozinho, se você precisa de ajuda, né? Quarto é isso, e aí vai. Você vai seguindo, escreve na parede e vai seguindo o mapa. É isso aí. Porque também se não fica com um monte de informação, acaba que você fica estagnado.
né? Quando você dá É, um ou dois passos, você sabe exatamente, é um mira laser que você tem para o que você tem que fazer próxima, pra você dar o seu próximo nível, né? é isso mesmo. E, É e isso o mesmo. Clayson, eu trabalho como barista e estou estudando para se tornar chefe. Tenho 42 anos e vi que posso aplicar o vice permanente até 45. É possível aplicar o vice permanente? É, né? O 186? É possível. É esse que ele tá falando, será? Ele falou O só, de sponsor ele ou... falou só PR. É, então eu acho que ele tá falando dos primos, né? Do de Também pontuação acho. lá. Eu também acho. É, até 45, sim, tá certo. Então tá É, bom. precisa do Skills Assessment, né? Então, você tem que conseguir o Skills Assessment e uma pontuação muito boa no inglês. Você vai ter que conseguir o 8 no IELTS ou 79 no PTE aí. É isso aí. Porque você não vai ter ponto de idade, né? A sua idade, já com 40 anos, cai para 15 pontos. É, Então tem e que compensar aí de outra forma, né? tem que compensar. E aí, detalhe, mais ou menos o horizonte que você falou, 3 anos, né? Então tem que botar uma meta aí, ó, mensal ou diária, né? Para você conseguindo fazer. Porque a gente parece que tá longe, né? Parece que é longe, já não, então tem tempo ainda, tem coisa não, você tem que começar hoje. Porque senão o É, tempo passa. Eu brinco que aqui na Austrália o mundo gira mais rápido. muito mais, né? Deve ser verdade isso, porque não é só uma pessoa que Pois é. fala. É É contra muito. as leis da física, mas faz sentido. Éder, agências educacionais, por que não dá lucro e é simples de aplicar? Não entendi. É o Não entendi. 408, será que ela está falando? Eu não sei se é vírus. Agências educacionais, por que não dá lucro e é simples de aplicar? Eu acho que ele está Agência... falando do 408, Ah, que eu sim. tinha falado. Os rumores começaram por causa das agências, talvez, Ah, falando que porque sim. não vende curso, Isso. né? Desculpa, tá, E Éder? eu acho que é isso, Isso, né? faz sentido. É, tá certo. Ele é simples mesmo de aplicar. É sim, tem gente que não consegue mesmo, né? Que prefere uma ajuda profissional, Isso. mas ele é mais simples mesmo. A Jaci, minha aluna aqui, falou: eu apliquei para o 408 e após um ano eu consegui o 491. Pode aplicar, que é bom sim. Mandou Ai, carinho de feliz. que legal. Beleza. Olha só, é o Né? exemplo. É. Parabéns, né? Isso. Lu Dias de novo. Quanto tempo antes de expirar o visto deve ser aplicado o próximo? Boa pergunta. Se for o 408, você só pode aplicar ele se você tiver menos de 3 meses de visto expirando. Tá certo isso que eu falei? Menos. Se você tiver 3 meses ou menos para o seu visto expirar. Isso. Querendo dizer assim, É você não isso. pode aplicar com tanta antecedência assim, né? Não pode. É só com máximo 3 meses ou menos. Se é um visto de estudante, tem que ficar esperto, porque você depende da escola emitir o seu COE, o seu COI. Então não adianta você chegar lá e falar: olha, meu visto está vencendo amanhã, que você não vai conseguir produzir, né, emitir um COI tão rápido assim. Dá um tempo, né, também. Mesmo o 408, ele é simples, mas tem muita coisa para preencher, né? Então eu não consigo fazer ele em 2 dias. Não adianta você chegar para mim e falar: meu visto está vencendo aqui 2 dias, porque primeiro não tem só um cliente, né? Tem que te encaixar ali. Então, 1 mês eu achei um bom tempo, né, para você. É isso que eu ia falar, Sim. que é bom ter esse norte, né? Pelo menos um mês, 1 a 3 meses, vamos colocar assim, né? Que o 3 meses é o máximo. Agora, eu fiquei pensando, me colocando no lugar da Lu, talvez, pode pensar assim, quanto mais perto de expirar eu aplicar, mais tempo eu vou ficar na Austrália no total. Faz sentido? Faz sentido. Às vezes não é bom você aplicar muito antes, né? Porque você Uhum. perde aquele tempo mesmo. Se ele for aprovado, ele sobe em cima do seu atual. É, mas também não. Então é aquele balanço, É, né? Aquele então, balanço. tá aí uma coisa de deixar um pouco para depois a aplicação do visto, né? É, Tá aí, talvez esse seja esse pensamento. Mas aqui, galera, 1 mês e meio, né? Colocar em 1 mês e meio, você já tem que ficar de olho aberto. Você já tem que ficar esperto, hum, porque o tempo passa, né? E aqui isso não, mesmo. não tem, algumas coisas não tem perdão, né? É, Flávia, eu acho.
falando nisso, o 190 é arriscado? Fico com medo, fico com medo de aplicar, não ser chamada e não ter mais opção de visto depois. Foi mais ou menos o que você falou depois, né? Depois do... Você não foi chamado pelo governo, não arrumou sponsor. Talvez seja essa linha, né? Exato. É um medo pertinente, né? Eu acho o 190 ele é bom, mas o 491, que é o provisório, que todo mundo fala, eu não quero ele. Gente, ele é ótimo. Ele te dá Medicare. Você só tem que ficar na Austrália mais 3 anos, fazendo o que você quiser para vender coco na praia. E só que tem que declarar no imposto de renda que você vendeu o coco, né? Mas qual que seria É a só isso. desvantagem do 491, então, que a galera não gosta? Porque ele é provisório. Ele não é Sim. permanente. Mas, gente, a continuação dele, que é 191, a taxa é pequena, acho que não chega nem a $500. E você tem todos os direitos no 491, você não vai passar aperto. Você não está atrelado em nenhum empregador, quer dizer, você não está nem atrelado ao estado onde você aplicou. Você pode ir para outro estado, você só não pode morar nas 3 cidades grandes. Entendi. Então, muito bom mesmo, muito bom mesmo. Eu Né? lembro quando eu estava na arrancada para o vice permanente, eu sou muito de colocar prazo para mim mesmo, porque eu tenho que me mexer, né? Hum. Tem uma pressãozinha, porque senão às vezes eu enrolo para fazer as coisas, todo mundo, né? Mas eu principalmente. E aí eu falei assim, se em janeiro eu não conseguir o visto, eu vou lá para Darwin. É. Na época, 2018, 2019, o governo estava dando $5.000 para quem fosse mudar para Darwin. Eu falei assim, eu vou. Depois de 3 anos eu tô livre, né? Eu lembro. Mas é que esses $5.000 é que você não prosseguiu para entender o rumor direito. Era para cidadão, viu? Não é por nada, não. É Não é para sério? você, não. É sério. Entendi. Então ainda Mas bem que eu tudo não bem, ainda fui, bem que você não precisou. né? É. Senão eu chegar lá pro Imagina, governo, cadê meus 5.000? eu mesmo. Mas é engraçado essa história, mas a questão é que eu botei na minha cabeça que é melhor você garantir É. um negócio do que ficar voando aí, né? Eu Com quero o certeza. melhor, mas o melhor tá voando. Pega o segundo melhor, É. garantido, É. né? Primeiro, Mas outra você não coisa. vai ter uma vida ruim, mesmo se eu fosse para Darwin, ou Uhum, igual você falou, com o 491, você não vai poder morar nas 3 cidades principais. Você vai ter uma vida ótima. Não uhum. é aquelas interior de Minas com 10 mil habitantes que não tem nem sorveteria. Não é assim. Mas tem pão de queijo. E isso, você vai ter o pãozinho de queijo. Agora, uma coisa importante para falar para ela é quem que é Luana, né? Lu, Lua? Lu, Lu, você pode fazer um expression of interest para um 190 e outro para um 491. E aí você deixa na mão deles. Eles decidem qual que eles querem chamar primeiro. Se eles chamarem o 491, é lógico que você aceita. É ontem. não, o que chamar, você pega primeiro. É a oportunidade que tá na hora, né? Sim, Também acho. sim. Ótima insight. Lina, bom dia. Eu tenho 46 anos, sou assistente de dentista. Não falo inglês. Consigo trabalho? Provavelmente está no Brasil, né? Você consegue trabalho. Com certeza, né? Porque falta gente para trabalhar, mas você vai ter que ir lá para Cairns, lá para cima, Far North Queensland, South Australia. Nem sei te dizer se em South Australia, mas eu acho que precisa de dentista, sim. Porque você precisa pegar um sponsor, é o único visto que está disponível para você. É um sponsor dama, que é o tal do Labor Agreement, que é o acordo que o governo federal fez com certas regiões para dar concessões, concessão de idade, concessão de inglês, concessão de qualificação. Então, tem várias ocupações lá, por exemplo, para dentista, que você pode sim fazer. Assistente dentista, técnico, tem higienista, tem assistente mesmo, tem lá para cima. Não tem na lista normal, mas tem lá para cima na lista do Dama. Boa. Então dá para vir. Sim. É isso aí. E galera, chegamos nos finais. Tem mais perguntas, mas nós vamos ficar te devendo. E detalhe, quem tiver pergunta, pode comentar debaixo desse vídeo aqui, que a gente volta aqui, né, Glaucio? Eu vou até tentar dar uns prints aqui pra gente não perder as perguntas. Mas a gente vai fazer a parte 3, então, hein? Ficou para casa Tá, para nós, parte 3. Um dia a tá. gente vai. Beleza?
vamos deixar para muito depois, né? Porque senão a gente esquece. Eu também acho. Vamos fazer mais Você rápido. acha que Passa muito a gente já marca rápido. para antes do ano fiscal ou depois que ele virar? Eu acho que antes, Antes, né? Bora antes, antes. né? Mais um. Beleza. Vamos fazer assim. Então tá bom. Beleza? Obrigada, Bernardo. Muito Valeu. bom sempre estar Foi aqui mal com você. as geringonças que deu errado aqui, mas valeu, foi construtivo. E eu só vou tirar uns Foi. aqui, ó, rapidinho. Fica aí que a gente vai. Minha namorada, vamos ver se tem mais aqui. Ah, até que não tinha, não, só duas. Beleza, eu vou ficar devendo. Eu tirei o print aqui das duas últimas e depois a gente faz uns vídeos Tá para bom. responder. Beleza? Tá, Valeu, Ju. Glaucio. Um Valeu. abraço. Até Fica com mais. Deus. Até Até mais. Tchau. mais. Tchau, tchau.